Olá a todos e a todas espectadoras da apresentação. O tema escolhido pela nossa equipe foi a Educomunicação como uma expressão pelas artes. E nosso grupo é composto por Beatriz dos Santos, Bianca de Carvalho, Marcos Vinícius Borges e Matheus Silva. Como nós sabemos, o potencial de comunicação do ser humano é bastante diverso. Existem várias formas de linguagem que estão à disposição dos seres humanos. E dentre essas infinitas hipóteses, nós podemos mencionar a linguagem oral, a linguagem gestual, corporal, escrita e artística. De acordo com a finalidade do homem, ele pode se apropriar dessas formas de linguagem de forma racional ou de forma intuitiva, usando-as individualmente ou também combinando todas em função do contexto em que elas vão ser utilizadas. E isso nos faz chegar às linguagens artísticas, que existe a linguagem através do teatro, através da mímica, do circo, da dança, música. São diversos tipos de linguagens artísticas também. Então, existem maneiras de expressar as linguagens através das artes. Por exemplo, um artista, quando ele cria uma obra, uma pintura, quando ele cria um desenho, ele está querendo se expressar de alguma forma. Ou um músico, quando escreve uma letra, também é uma forma de expressão, é uma forma de linguagem. E é bastante importante a arte para ampliar as formas de aprendizagem, o desenvolvimento das pessoas. E elas vão, assim, com essas diversas formas de linguagem, elas podem desenvolver melhor a forma de pensar, de diferenciar, de fazer comparações, generalizações, interpretações. E surgem, assim, imensas possibilidades. Agora, vamos aprofundar para o tipo de expressão das artes, que podem ser teatro, mímica, dança, música, canto, pintura, que já foram mencionadas. E aí, dentro desse rol de linguagem através das artes, existe a linguagem as artes midiáticas, que são a fotografia, a linguagem radiofônica, audiovisual, cinema, novela, arte digital, desenhos animados, animações em outras dimensões e games. Games também são muito importantes, principalmente agora no atual contexto que estamos inseridos, porque os games estão ganhando muito espaço. A intervenção da comunicação através das artes, ela tem a ver com o ensino de conteúdos curriculares que envolvem a arte. Por exemplo, movimentos artísticos, história através da arte, produção de diversos tipos de arte, elementos básicos das linguagens artísticas ou domínio técnico das produções artísticas. Importante destacar mesmo que a utilização da linguagem artística, ela serve como uma forma de interação entre os seres humanos. E quando utilizada na educação, ela pode garantir um espaço maior de fala, mais dinâmico e gerar visibilidade e diversas formas de expressão livre para cada pessoa, para cada sociedade, de acordo com o que aquela pessoa se encaixa. Bom, pessoal, meu nome é Marcos e vou falar um pouco na educomunicação. O importante na educomunicação é o diálogo, que é o princípio básico na educomunicação, né? A expressão artística, ela se divide em duas perspectivas. A linguagem artística para estabelecer o contato com os sujeitos que estão ouvindo essa arte e estimular alguém a se expressar por meio dela, ou seja, expressar suas opiniões, anseios. Há casos em que o uso da linguagem verbal ou escrita não dá conta para criar condições necessárias para o diálogo, sendo a linguagem artística uma forma de auxiliar o fluxo de diálogo na construção do conhecimento. Uma pessoa que não tem um acesso a uma instrução básica ou muitas vezes tem uma deficiência mental,
o lado artístico acaba sendo um meio de fazer com que ela consiga interagir com as pessoas ao redor dela, certo? Essa situação é mais frequente nas intervenções envolvendo populações em situação de vulnerabilidade social, indivíduos com dificuldade de socialização ou portadores de deficiência física. A relação arte, mídia e tecnologia ampliou a possibilidade da produção e expressão artística, estabelecendo relevante conexão com os jovens, né? Essa expansão das artes para interfaces como desenho industrial, publicidade, cinema, a televisão, a moda, a subcultura dos jovens, o vídeo e a computação gráfica e etc. O meio digital facilita a divulgação de material produzido, facilitando o diálogo entre os jovens igualmente conectados. Hoje vivemos no mundo da tecnologia, certo? E, com isso, essa arte também começa a ser inserida nesse meio, colocando o jovem como o protagonista de sua obra e tem um alcance maior de pessoas que se engajem no que é produzido por ele. Os preconceitos na música. Provindos da periferia ou dos movimentos sociais, os gêneros musicais de funk, samba, rock, reggae sofrem discriminações diversas. No Brasil, especialmente para o funk, o samba e o rap, pois historicamente toda a produção cultural feita pela população negra no Brasil é alvo de discriminação. A estudiosa Juliana Bagança afirma seus estudos, por exemplo, que a música é produtora da realidade como, ao mesmo tempo, é reprodutora da realidade também. Isso significa que mesmo que uma parcela da sociedade se incomode, que o ritmo trate de questões como violência, sexo e drogas ou outros temas em questões, por isso devem ser debatidas. A música, ela acaba colocando a inclusão dessas pessoas como um meio de passar uma mensagem, né? Pessoas que são de regiões periféricas, muitas vezes elas naturalmente são excluídas da realidade das pessoas que estão em lugares mais privilegiados. E a música se torna um meio dessas pessoas passarem a sua mensagem do que é que ocorre ali da sua rotina, né? Seja os grupos que convivem lá ou a realidade que esses grupos acabam passando. O figurino na música. O figurino é importante do espetáculo, pois através dele se cria uma linguagem através das formas, cores, texturas, transmite a época, a situação econômica, política social, indica a região ou cultura, estilo de personagem, estação climática, aspecto psicológico, e, enfim, os elementos necessários para passar ao espectador o sentido da arte. O maior exemplo disso, podemos nos lembrar na época do movimento hippie, né? Como um protesto contra a guerra do Vietnã, onde os cantores, né, que aderiram a esse movimento, para ser contra aquela ideia que eram postas do que era posta para as pessoas, faziam que utilizavam barbas grandes, roupas mais soltas, tinha um movimento também dos Panteras Negras, que faziam com que os negros demonstrassem um pouco mais da sua cultura através dos cortes como o Black Power, né? As jaquetas negras que os Panteras Negras faziam e algumas expressões também. A escolha do ambiente.
seja para homenagear, seja para representar, contextualizar, acrescentar sentidos ou atribuir e disseminar ideias ou marketing. Também é um fator determinante para a qualidade sonora de gravação. Seria a representação do que a música está atrelando ao ambiente. A gente vê muito isso nos videoclipes, né? No começo, a MTV ela ganhou muito destaque com a questão do videoclipe, porque antes só se mostrava a gravação do espaço onde o artista cantava, né? Ou seja, um show. Depois começou a ser uma coisa voltado mais com encenação, com uma história, e isso deu um enriquecimento em cima da música, né? E os artistas até hoje utilizam o clipe, né, para poder conseguir mais engajamento, seja em questão de marketing, ou seja, publicando uma ideia que eles querem através de sua música. A interação do público. Artistas como Ivete Sangalo, Coldplay usam de recursos interacionais com seu público na tentativa de não deixar que fossem somente espectadores. Quem sempre gostou de efeitos em shows como lasers, confetes, bolas, fumaças, aromas, fogos ou objetos sobrevoando o público tem a diversão garantida. As pulseiras, por exemplo, vibram conforme o ritmo da música, colorem o mar de gente presente, interagindo com o ambiente e lhes atribuindo fortes emoções. Colocar o show, né? A ideia de que não é só estar ali, mas a questão daquela pessoa que está naquele show, ela ter um sentido de estar ali, de se sentir no meio daquela grandeza, de ter a experiência de sensações, seja visual, auditiva e de tato no meio do público, né? E terminamos o nosso trabalho e até a próxima, pessoal.